e vamos ver coisas que eu odeio nos jogos. E você também. Tem muita coisa que eu odeio em muitos jogos. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Vai desde o jogo até fora do jogo, né? Com a comunidade e tal, que o pessoal é muito chato. Mas vamos ver aqui o que o nosso querido Lo-Fi ou Low tem a nos dizer. Ele falou que eu também vou odiar, então vamos ver. Unidade especial. Tutorial. Pare de jogar e leia. E quebre a sua imersão agora mesmo. Obrigada. É, eu odeio quando eles fazem isso. Vê um item incrível e... putz, ele é pago. Tem algo mais broxante do que isso? Espera, eu sou um mestre Medjay armadurado com uma espada extremamente afiada e esse arqueiro, porque ele tem um número a mais na cabeça, acabou de me espancar. É sério isso? Não, não pode ser. Caraca, olha o tamanho desse mapa. Nossa, eu odeio. Conteúdo, né? Pois é. Existem coisas que eu odeio nos jogos e provavelmente você também. E isso é só uma pequena amostra do que vem por aí. Esse vídeo vai fazer um apanhado de várias dessas coisas e dissecar uma a uma, pra entender o porquê essas coisas são tão odiáveis do jeito que são. Desde já eu peço seu gostei, se inscreve aí no canal e vamos lá. Vamos lá, Lo-Fi Low. Não é que eu odeio o tutorial, o que eu odeio é um modelo bem específico chamado tacar informações na sua cara enquanto pausa o seu jogo e quebra a sua imersão. Ufa, tutoriais são importantes até certo ponto. Imagine que você quer criar o seu próprio jogo, ou qualquer outra coisa, vale pra qualquer área, mas vamos ficar nos jogos por enquanto. Você passou um tempão desenvolvendo tudo com o máximo de cuidado possível e atenção aos detalhes, e agora você precisa garantir que o jogador compreenda o que você criou. E aí vem um desafio, desconstruir tudo que você sabe sobre o seu projeto e explicar de maneira simples, parte por parte, para que o jogador possa de maneira intuitiva entender. Afinal, se as pessoas não entenderem, provavelmente a avaliação sobre o seu projeto não vai ser das melhores. Então é importante sim ter tutorial para que as pessoas entendam como o seu jogo funciona, como o seu projeto funciona, enfim. É nada mais do que um contexto, uma explicação. Mas tá, então aonde que tá o problema em ter tutoriais? Você tava mentindo? É isso? Não, calma aí. Não, o problema não é ter tutorial, é a forma que ele é mostrada, né? O problema é uma tela onde o jogo congela e aparecem textos explicando algo. Resumindo, você é obrigado a parar de jogar para ler. Quando um jogo é bem pensado, a forma que o jogador vai absorver o mundo já é planejada desde o começo. Desde a sua concepção, a equipe de desenvolvimento já tem que ter a noção de como vai introduzir aquele universo para o jogador. E quando eu digo universo, eu não tô falando só da história, só da narrativa, só dos personagens, mas a estrutura, as mecânicas, as funções, tudo. Eu nunca vi um jogo da Naughty Dog, por exemplo, pausar para me ensinar alguma coisa. Tudo que eu aprendi veio jogando ou de uma dica discreta no canto da tela. São raros os momentos que o jogo para você aprender alguma coisa. No Far Cry 3, quando a gente precisa liberar a torre, a primeira torre, seguimos o Dennis. Ele diz em uma frase simples que devemos subir até a torre para revelar o mapa. Então subimos a torre e liberamos o mapa. Simples. Não precisou pausar o jogo, alguém aparecer para me explicar alguma coisa ou aparecer 4, 5 textos na minha tela. Aí é foda. Ai, ai. Mano, mas não tem como desabilitar isso, não? Acho que tem. Acho que deve ter alguma coisa no menu pra desabilitar esses tutoriais. Que é muito chato mesmo, velho. Pô... Tem jogo que tem tutorial pra andar, porra. Aperte W pra andar. WASD. Mas... para explicar algo que deveria ser intuitivo e você aprender jogando ou em um diálogo natural com alguém. Já em Dying Light 2 tela congelada, modo multiplayer liberado. Agora você pode fazer isso, aquilo, convidar amigos. Meu Deus, anda mais um pouco e... de novo, tela congelada e mais textos ali pra você ler. Pra que isso? Vocês realmente não conseguem transmitir o conceito do jogo de vocês sem uma mensagem brotando no meio da tela? Então essa questão do tutorial pode parecer só um mimimi bobo, mas na verdade ela é uma pontinha do iceberg que leva a uma parada muito mais profunda. Só com esse simples detalhe já é possível perceber que aquele jogo faltou planejamento. E é por isso que eu odeio esse tipo de tutorial. Mas aí temos que pensar, por exemplo, como é feito o planejamento de um jogo. Primeiro eles pensam na história, ou primeiro eles fazem um roteiro, ou pensa tipo na tecnologia que eles vão atuar naquele jogo. Pensa que tipo de jogo vai ser, se vai ser um RPG, uma ação, como é que é feito esse jogo. Eu acho que o tutorial, normalmente, esses que são menos trabalhados, que é só uma foto na tela, eu acho que foi a última coisa que os desenvolvedores fizeram. Tiraram print de coisas do jogo,
Colocaram um texto simples, pronto, foda-se. Deixa que o jogador vai se entender com o tutorial. É preguiçoso, muito preguiçoso. Mas eu acho que é tipo uma forma deles fazerem isso com pouco custo. Porque fazer tipo uma outra parte de um jogo, por exemplo, Red Dead ou GTA, que explica tudo no começo do jogo, vamos pensar que eles tiveram que pensar nessa parte de tutorial do começo do jogo. Eu já falei inúmeras vezes que eu odeio a parte do tutorial do Red Dead. Por mim eu pularia tudo. Mas é necessário para o jogador que está pegando de primeira, né? Como é que eu posso dizer? Em primeira mão. Tá pegando o jogo pela primeira vez, tá jogando o jogo, ele é necessário ver aquele tutorial. Mas para mim já não é necessário. Para mim eu preferia ter um texto, só pular, ou então ter uma opção lá de pular o tutorial do Red Dead. O tutorial do Red Dead deixa de ser bom por causa disso? Não, o tutorial do Red Dead para mim é perfeito. Mas você entende a controvérsia desse assunto? É bem complicado. Tutorial é um sinal claro de um desenvolvimento que foi em algum momento falho e faltou uma atenção. Para você ver, um simples detalhe pode mostrar algo muito mais além. Progressão forçada. Alguns já me falaram que Final Fantasy tem uma progressão um pouco forçada. Eu não entendo de Final Fantasy, mas quando eu falo de progressão forçada, o que me vem à mente é Assassin's Creed, especificamente o Origins, a origem. E a verdade é que tudo que eu citar aqui nesse vídeo, de alguma forma vai se relacionar com algum jogo da Ubisoft, porque eles conseguem a proeza de juntar todos esses elementos que eu vou comentar aqui nos seus jogos. Pois é, seria trágico se não fosse cômico. O jogo simplesmente não permite que você siga a história sem que de maneira forçada você upe o personagem com pontos de experiência e perca horas fazendo coisas que você não quer fazer. Eu lembro que eu tava fazendo uma missão, que era aquela do escaravelho, que ele te enterra na areia, e pra entrar nela eu já tava num nível um pouco abaixo. Só que essa é uma daquelas missões que não dá pra você parar e rastrear outra. É uma missão chave no jogo. Então o que acontece é que eu basicamente fiquei preso naquela missão. Ou eu lutava com inimigos muito mais fortes do que eu e passava por aquilo de algum jeito, ou simplesmente, sei lá, desiste. E os inimigos não eram 10 níveis acima do meu. Era papo de 2, 3 níveis a mais só. E os caras já me decepavam de forma, mano, bizarra assim. O Origins foi o que a gente pode chamar ali de primeiro RPG entre muitas aspas. Pior que isso acontece muito em RPG. Muito, muito, muito. No Final Fantasy XV, eu acho que é o 15. Eu tava seguindo a história normal, tudo de boas, até que tinha alguns problemas de vez em quando, mas era tudo de boas, farmava, beleza. Fazia algumas sidequests, mas não todas, que eu também não tenho saco. E quando eu cheguei na última parte, né, que é basicamente a última fase lá da história, quando a gente vai enfrentar os últimos chefes. A dificuldade, cara, foi daqui que eu tava conseguindo acompanhar, foi pra cá, tipo, me obrigando a ir fazer combagem no mapa, pô. Sendo que é algo que eu não queria fazer. E eu nem achei que precisava, que esse foi o meu primeiro Final Fantasy. Nem achei que precisava. Aí eu fui pra zona final, não tinha level, tomei couro pra todo mundo, me fudi completamente. Completamente. Eu era massacrado por todo mundo. Eu não ia voltar save pra farmar. Me desculpe. Fui lá, baixei a dificuldade. Tava no normal, coloquei no fácil. Tem também o modo história lá, que é só pra fazer história, mas limites. Coloquei no fácil e tô farmando. E consegui finalizar. Tá acontecendo agora a mesma coisa no Metafor. Metafor, eu tô zerando, né? Te obriga no chefão final você ir pra farmagem. Ir pra combagem e farmar, sendo que eu quero seguir na história. Mas aí o problema é meu, o problema é do jogo. Eu acho que é uma via de mão dupla. Tanto eu tenho minha parcela de erro por querer algo mais linear em um jogo RPG. Tanto o jogo RPG pra mim também tá meio datado nessa questão. Que é foda você querer continuar, seguir na história e o jogo obrigar você a fazer coisas que você não quer fazer, pô. Aspas da Ubisoft. Eu digo entre aspas porque é um jogo de ação e aventura, com elementos RPG. Nesse vídeo eu vou falar muito.
Mas tudo bem. Ao meu ver, eles não sabiam muito bem como funcionava esse lance de balanceamento de nível. A gente pode pegar Elden Ring e falar, mas os jogos da From Software, no geral, também são jogos que você precisa farmar, evoluir e pegar outras coisas que não são parte do caminho principal pra poder melhorar o seu personagem. Tudo bem, eu concordo. Mas você entende que os jogos da From Software não são focados em uma narrativa, em uma história. É um jogo Souls-like que tem como principal característica a evolução, não só das suas habilidades, mas do seu personagem. Faz parte intrinsecamente do jogo você ter que farmar e ter que evoluir e ter que, enfim, fazer outras coisas. No caso de Assassin's Creed Origins, esse é um jogo de ação e aventura com elementos RPG. Ou seja, um jogo tradicional que quer se achar um RPG e tem um balanceamento cagado. É simplesmente isso. Então não dá pra passar pano. Não é porque uma outra empresa faz que justifica o que a Ubisoft fez. Porque são contextos diferentes, são gêneros diferentes, são jogos diferentes. Até nos comentários da enquete muita gente falou do The Witcher 3, mas eu confesso que do Witcher 3 eu não senti isso, porque vamos lá, qual que é o problema dessa progressão forçada de fato no Origins? É porque as missões secundárias são muito repetitivas, são chatas, e é papo de vai lá e mate não sei quem, vai lá e traga não sei o que, enquanto do The Witcher 3 eu encontrei muita coisa variada, que abriu uma ramificação de outras escolhas ou missões, enfim, eu sentia que aquilo valia pro jogo, sabe? E com Origins não parecia isso, parecia só missões aleatórias, que você via que era só pra encher linguiça e atrasar você na progressão. Então isso daí é um problema bem grande. Outra coisa que eu tenho... Isso existe e é muito, muito chato, velho. Porque, por exemplo, o Kingdom Come que eu tô zerando em live agora, é um jogo, cara, que não te obriga a fazer muita coisa. Você pode seguir na história, você pode fazer um monte de história secundária, fazer um monte de coisa, mas você entende que, por exemplo, no The Witcher, as histórias secundárias é tão bem feitas que parece que é a história principal, pô. Porque pra mim eu tô seguindo a história daquele personagem. E aquela história secundária, pra mim, se torna a história principal pela forma que ela foi contada pra mim, entende? E no Assassin's Creed, Far Cry, a maioria dos jogos da Ubisoft, a maioria dos jogos mundo aberto. Pô, Horizon, cara, Horizon é muito chato nas missões secundárias. Nossa senhora. Eu não aguentava, velho. Eu não aguentava. Não aguentava. Até agora o vídeo tá acertando em cheio nas coisas que eu odeio. No ódio quando os caras fazem, que me irrita, é essa busca incessante por mapas cada vez maiores. As developers criaram na cabeça delas que pro nosso próximo jogo vender... Olha aí, o Horizon que eu tava falando. Mano, chega uma hora no Horizon, cara, que é um mapa gigante, cheio de pontinho. Cara, eu não consegui jogar, velho. Eu não consegui continuar. Eu dropei já o Horizon 2 vezes por causa disso. 2 vezes. A gente precisa ter um mapa maior, virou uma competição. E assim, analisando friamente, até que faria sentido, já que um mapa maior traz mais conteúdo, mais tempo de jogo, mais gente comprando. Mas vamos ser honesto aqui, essa questão de ter mais conteúdo por ser um mapa maior não é verdadeira. Me parece que muito desses mapas, como o próprio mapa do Valhalla, é feito a moda caralha. Se a gente pegar Bully, que foi lançado em 2006, a gente tem um mapa pequeno. Para efeito de comparação, o Hogwarts Legacy, por exemplo, que seria um Bully family friendly, com um mapa 5, 6 vezes maior, é isso aí, é um bagulho muito vazio, muito monótono, chato, sem graça, enquanto um jogo de 10, 15 anos atrás fazia... Vocês viram a carroça ali atrás? Olha, presta atenção nessa carroça aqui, ó. Monótono, chato, sem graça, enquanto um jogo de 10, 15 anos atrás fazia isso muito melhor. Por quê? Porque não era inflado artificialmente, era o que era. Um mapa pequeno, honesto, mas muito bem projetado, tenso. As áreas eram mais bem trabalhadas, não existia apenas uma construçãozinha ou outra em algum ponto, o mapa como um todo era uma cidade, meio que a escola era o hub ali do mapa, né, o local principal, e a gente tinha a cidade em volta, e a princípio o que era só um jogo de escola virou um jogo de mundo aberto, então... Cara, Bully, ele surpreende demais. Tem a praia, tem o hospício, tem o parque de diversão. Já no Hogwarts Legacy é um completo vazio, assim como no Valhalla. É o que eu falei no início, um Eu ainda não joguei Hogwarts Legacy, mas tá na minha lista pra jogo jogar. maior pressupõe mais conteúdo. E aí você compra o jogo achando que, nossa, esse jogo tem muitas horas pra eu jogar, vai valer muito a pena. Vai nessa. No final é só um jogo gigante e vazio que você vai ficar a ver navios. E eu não tô falando de Black Flag. Aí tem um argumento de que, mas é a época. São jogos que se passam em épocas muito antigas, onde grandes cidades ainda não existiam e tudo era dividido em pequenos vilarejos. É assim mesmo, vazio, chato mesmo. Ok, faz sentido, mas você realmente acha
acha que eles não usam desse contexto pra se aproveitar e cagar na nossa cabeça? Você é tão ingênuo assim? Eu acho que não, né? Porque senão você quer me dizer que quando convém pra eles, eles seguem à risca a realidade. Ah, tá, naquela época era vazio. Agora, quando tem uma maçã do Éden, não, daí é ficção. Aí é um jogo de ficção, relaxa. Não é pra ser realista. Então, deixa pra lá, vamos só continuar enganando os trouxas aqui. Cutscenes. Calma, eu não odeio cutscenes, não é isso. Na verdade, eu adoro cutscenes. O problema são coisas irritantes que rolam e envolvem as cutscenes, como jogos que não permitem pular a cutscene, ou simplesmente não deixam você pausar ao longo da cutscene, daí entra alguém no seu quarto e você não consegue entender nada do que tá acontecendo. Mas sobre o lance de pular a cutscene, eu lembro que há uns dias atrás, eu tava gravando algumas cenas de Max Payne 3 para esse vídeo aqui. Eu já tinha zerado e não queria rever tudo de novo, mas na maioria das vezes, o jogo não me deixava pular as cutscenes. Até dá pra você pular cutscene, mas na maioria das vezes, ficava um aviso de que, calma, o jogo tá carregando, não dá pra pular ainda, espera. Então, cara, realmente isso daí dá um ódio mortal, mas é algo que afeta mais quem tá rejogando o jogo. Tá, mas não é só esse problema. Eu achei mais fraco essa questão. Como eu disse, eu adoro cutscenes. Só que uma das paradas mais broxantes que existe, mas que até que tem um sentido, é que ao invés de cutscene, os jogos têm colocado personagens pra ficarem parados, olhando um pro outro, onde eles ficam com gestos em looping, repetindo a mesma expressão, o mesmo gestual, e você fica conversando ali que nem duas estátuas. No Hogwarts Legacy, quando eu ia conversar com alguém, e a minha personagem fica com a mãozinha segurada, me dá já um... Véi, age que nem um ser humano, cara. E assim, não é algo que eu curta, mas como eu falei, tem um sentido. E geralmente esse sentido é porque um jogo RPG tem muitos NPCs, tem muito diálogo, então não teria como fazer cutscenes pra todas essas conversas. E até que assim, até que combina, tá? Até que esse estilo assim combina com RPG. O meu problema é quando isso é implementado em jogos de campanha normal, jogos de ação e aventura, que são jogos tradicionais. E vale lembrar que isso também foi o que manchou a imagem do Mafia 3. Porque assim, no Mafia 3, o que a gente esperava era o que a gente viu no 1 e no 2. Poderia ter algum diálogo ou outro onde o nosso personagem ficasse parado pra outro e conversasse? É claro que pode, não tem problema. Mas o jogo inteiro é isso, meu irmão. As cutscenes que tem são legais, contam bem a história, mas na maioria das vezes é você ficando parado pra outro personagem, ouvindo ele falar. E, mano, não tem graça nenhuma, é muito monótono, é muito chato. Esse jogo E muito preguiçoso também da parte da empresa lançar um jogo assim. nem elemento de RPG tem, então não tem desculpa, simplesmente fizeram da forma mais fácil que poderia para não ter muito trabalho. Por último, Sim. mas não menos importante, a gente tem os prólogos que não acabam nunca. Os prólogos infinitos é sem dúvida a minha maior frustração, mas vamos lá, deixa eu explicar. Quando você joga um jogo pela primeira vez, tudo bem, você tá aprendendo, o jogo tá te explicando, toda a história precisa de uma introdução, então beleza, é aquilo que eu falei lá na parte do tutorial, não tem problema. Mas quando você vai rejogar um desses jogos, aí você sente aquele ódio chegando lá no fundo. Red Dead Redemption 2 é o maior exemplo de Eu avisei. Eu falei e estava falando há muito tempo. Essa parte é incrivelmente chata. prólogo chato que existe. No começo você fica até antenado, porque, pô, é o John, né? A gente quer saber o que aconteceu com ele. Aí você começa a controlar o Arthur, você quer entender quem que é o Arthur Morgan. Será que esse cara realmente vai ser melhor que o John? Então você fica antenado no prólogo, você vai curtindo ali, vai passando o tempo. Apesar de que muitas pessoas desistiram já no prólogo de jogar Red Dead, mas no meu caso não. Eu levei na boa, levei na moral, tudo mais. Só que quando você vai jogar pela segunda vez, cara, você já sabe como é que o jogo funciona. Você já sabe o que aconteceu. Você já sabe o prólogo, já sabe caçar, já sabe se locomover em stealth, já sabe fazer tudo. Mas daí você tem que fazer o prólogo todo de novo, para daí lá na frente você poder finalmente ter acesso ao mundo livre. Olha, é um saco, viu? Agora, Assassin's Creed 3... meu irmão, nem se fala. Parece que a metade do jogo é um prólogo. É sério, você começa jogando com um cara de chapéu que você não sabe quem é, que mais tarde se revela como um templário. Aí você faz várias missões com ele, aprende os movimentos do jogo, parkour, movimentação, como que houve conversas, enfim. E aí depois de muito tempo com ele, você finalmente conhece a mãe do Connor. Esse cara tem uma relação com essa mulher e nasce, né, o Connor. Aí você tem que jogar com o Connor adolescente, brincar de esconde-esconde, aprender a fazer parkour, aprender a caçar, aí ele vê o que aconteceu com a aldeia dele, daí ele vai até o Aquiles, aí lá ele ainda tem que fazer várias missões pro Aquiles, pra daí finalmente ele ter a roupa de assassino, que é o que tá na capa do jogo nos trailers. Mano, na moral, demora muito tempo pra você sair desse suposto prólogo aí. Agora, o mais frustrante são jogos co-op. Aqueles jogos que você pode jogar com um amigo e eles fazem um marketing em cima disso, só que no final, mano, os dois têm que fazer um prólogo sozinho que demora quase aí 1 hora. Dying Light 2
2 também tem um prólogo que não acaba nunca. E sendo um jogo co-op pra você jogar com amigos, que é o ideal, seu amigo que lute. Porque não só você vai precisar terminar o prólogo, conhecer o Raccoon e pegar o biomarcador lá no hospital e levar papo aí de 1h30, sim, eu não tô brincando, ou vocês não jogam juntos, simples assim. Você desiste do jogo, pede reembolso e vai jogar outra coisa. Então precisa ter muita paciência, principalmente pra você que quer jogar esses jogos co-op aí com amigos, porque quase nunca os caras liberam o co-op logo de início. E aí você tem que fazer um prólogo imenso até conseguir fazer isso. Gotham Knights também é outro exemplo. Cara, demora 1h pra você poder liberar o co-op. Ou seja, o jogo já é ruim, você vai jogar só pra jogar com amigos e nem com os amigos você consegue jogar. Você tem que ficar 1h fazendo um monte de coisa pra daí em algum momento liberar lá o co-op e vocês poderem jogar. Mas enfim, tudo isso que eu comentei aqui se resume a desenvolvimento rushado, prazo e falta de planejamento. É complicado, existem outras coisinhas também que eu odeio, como microtransação, season. Às vezes não, cara. Às vezes a empresa quis assim mesmo. Ou não teve tempo, ou eles não ligam muito pra isso, pensa que o jogador também não vai ligar. E isso também vai muito do pessoal. Tanto tem gente que odeia essa parte do Red Dead, como tem gente que joga também, pô. Não é bem assim, não é um preto no branco. Calma, tem um acinzentado aí no meio. O PES eu também acho uma bobeira, não acho que deveria ter. Tudo deveria vir no jogo já, no lançamento, ou gratuitamente depois, porque muitas dessas DLCs que vêm em Season Pass e tudo mais, e essas roupinhas de microtransação, parte desse conteúdo já tá naquele jogo quando ele é lançado. Só que eles cortam e vendem separadamente, é tipo uma afronta mesmo, é pra te fazer de otário. Eu também acho ruim quando o realismo é exagerado, virar um carro no GTA 4 é um desafio bizarro, saquear corpos no Red Dead Redemption 2 é um saco, demora muito tempo. Outra coisa que eu odeio também é quando a história do jogo é contada através de notas. Meu Deus, a gente entra pra jogar ou pra ficar lendo textos e textos e textos e praticamente ali sair com uma bíblia na mão. Essas notas demonstram uma preguiça que, putz, cara, é até difícil de tentar passar pano pra isso, não tem como. E por último, eu acho que também é irritante aqueles parceiros de equipe que ficam te seguindo, spotando a tua posição, entrando na tua frente, desvendando os puzzles que você ia desvendar, mostrando caminhos que você iria descobrir e tirando completamente a sua autonomia. Cara, eu realmente também não curto muito isso. O que eu curto dos parceiros são as histórias que eles contam, a forma como eles observam o cenário e, né, refletem ali sobre o lugar. Agora, quando eles querem te ensinar o que fazer, aí eu já acho paia. Aí eu já não curto muito não. Mas no mais, é isso aí. Qual é a sua visão sobre isso? Você também odeia algo que eu não comentei aqui? São essas coisas mesmo? Nenhuma delas? Enfim, comenta aí que eu quero saber. E lembrando que a gente tem agora um grupo no WhatsApp pra quem for membro. Virando membro, você tem acesso ao link de convite e pode conversar comigo e outros membros lá no grupo no WhatsApp. Não tem que baixar Discord, nem entrar em Facebook ou Telegram, não, WhatsApp. Você vira membro, abre o convite, tá no teu celular, é fácil, é rápido e lá você pode interagir comigo e outras pessoas. Então, torne-se membro, vai me ajudar demais. E é isso, eu sou o Lofailol, @Lofailol no Instagram, me segue lá. E eu vou indo nessa. Até mais, valeu, fui, bye. Até mais, Lofailol. Vou me inscrever aqui, cara, gostei do canal. Gostei do vídeo do cara, bem editado, bem... A comunicação dele é muito boa, bem melhor do que a minha, com certeza. Já deixei o like, já me inscrevi. Ótimo vídeo, comentou muitas coisas que eu odeio também. Outras coisas eu achei que é mimimi, mas aí vai de pessoa para pessoa.